Fala pessoal, tudo bem por aí? Se você, assim como eu, não resiste a um X-Bacon suculento e crocante, já deve ter se questionado como é que fazem essa maravilha dos deuses. Afinal, o bacon é uma combinação perfeita de sabor, textura e aquela dose extra de felicidade que combina com tudo. Mas qual será o segredo por trás que conquista corações e estômagos ao redor do mundo? Hoje, vamos nos aprofundar nesse processamento para entender o motivo de tanta gostosura. Então, bora lá! Por mais que existam inúmeros cortes em um suíno, o único que se pode dizer bacon realmente é a barriga. Outros cortes que passam por processo semelhante ao que vocês vão ver aqui deverão ter o nome do corte na embalagem, como bacon de lombo, por exemplo, e não somente bacon. A qualidade de um produto industrializado depende principalmente da qualidade da matéria-prima. Portanto, suínos saudáveis, criados em boas condições e abatidos conforme a legislação, resultam em carnes com melhor textura e sabor. Após o abate, a parede torácico-abdominal são extraídas com cortes precisos, livres de imperfeições, como hematomas, excesso de gorduras e resíduos indesejáveis. Essas peças devem manter uma proporção adequada de carne e gordura. Assim que separadas, as barrigas são rapidamente resfriadas para manter sua qualidade, preservando as características para o próximo estágio. As peças devidamente limpas são destinadas à câmara de cura, onde recebem os insumos, sendo eles o sal, que tem a maior importância, por isso o nome. Além dele contribuir para a intensificação do sabor e ajudar na textura, a alta quantidade de sal, por meio da osmose, faz com que a água livre saia por diferença de concentração, o que reduz a atividade de água e deixa o meio desfavorável para o crescimento microbiano. Isso ocorre porque os íons do cloreto de sódio têm a capacidade de se ligar nas moléculas de H2O, não sobrando molécula de água disponíveis para os micro-organismos, o que acaba com a proliferação, tornando o sal um ótimo conservante natural. Junto com o nitrito, que contribui para a inibição de patógenos, além de conferir o sabor característico de carne curada e aquela tonalidade vermelhinha, são os dois conservantes obrigatórios da salga. Mas, além deles, pode-se adicionar açúcar, condimentos, antioxidante, aí vai depender de cada fabricante. Esse processo pode ser realizado de duas formas principais. A salga seca, que consiste em cobrir a carne com a mistura dos insumos camada por camada e deixar em repouso sobre refrigeração por até mais de 10 dias. Durante esse tempo, a carne libera líquidos que são reabsorvidos, permitindo uma penetração mais profunda dos ingredientes. Esse método proporciona um sabor mais concentrado e uma textura mais firme, pois o processo tira grande parte da umidade, o que é diferente do método de salmoura, que utiliza o sal e as especiarias diluídas em água, ocasionando uma umidade maior. Um dos modos de se fazer isso é pela agitação em tanques de rotação com pás. Ao serem levantadas e caírem dentro do tanque, as barrigas sofrem impacto mecânico que massageia e danifica a estrutura cárnea, levando a salmoura para o centro. Mas esse método não proporciona intensidade em sabor, pois não há o contato com o interior da peça diretamente, apenas a superfície. Para resolver esse problema, foi desenvolvida uma máquina que penetra o interior da carne com múltiplas agulhas, injetando a salmoura no centro das barrigas de forma uniforme e controlada, não passando de 15% do peso total da carne para não prejudicar a textura. Esse é o processo mais utilizado em larga escala, visto que é bem mais rápido que a seca, pois a solução penetra imediatamente no interior da peça, fazendo com que o tempo de cura seja reduzido drasticamente para até menos de 24 horas. Em compensação, perde-se o sabor intenso do outro método. Além disso, é possível combinar esses processos para otimizar tanto a dispersão do sal quanto a intensidade do sabor. No entanto, essa abordagem combinada torna o processo mais caro e prolonga o tempo de produção, já que cada técnica demanda ajustes e etapas adicionais, impactando a eficiência industrial. Como comentei no vídeo do processamento da calabresa, vamos ter 3 etapas envolvendo temperatura. A primeira delas é a secagem. O objetivo é remover a umidade superficial através de um processo controlado de circulação de ar em baixa umidade e temperatura moderada. Esse fluxo de ar faz com que a umidade superficial da carne se evapore gradualmente, mas deve ser ajustada com cuidado para evitar que a camada externa seque muito rápido, o que pode formar uma crosta e impedir que a umidade interna seja eliminada. Ao retirar a água livre, não só previne o crescimento microbiano,
mas também prepara a carne para as próximas etapas. Fechando-se a chaminé da estufa, ocorre o cozimento, com o intuito de elevar a temperatura interna a pelo menos 72 graus Celsius, garantindo a eliminação de patógenos, tornando o produto seguro para o consumo. E nessa etapa, a gordura derrete parcialmente, ajudando no realce do sabor e da maciez. E por fim, a defumação. Esse processo consiste em expor o alimento à fumaça gerada pela combustão controlada de madeiras, como carvalho, jatobá, peroba, nogueira e árvores frutíferas são preferidas, pois produzem uma fumaça mais clara e de alto valor, sem a presença de resinas que poderiam comprometer a qualidade. Durante a defumação, compostos como fenóis e formaldeídos são liberados, exercendo ação antioxidante e contribuindo para a preservação do alimento. Esses compostos penetram nas camadas superficiais, modificando os atributos sensoriais, e além disso, eles evitam a rancificação da gordura. Assim, além de agregar sabor, é uma técnica eficaz na melhora da conservação. Para diminuir o tempo de defumação, algumas indústrias usam a fumaça líquida antes de levar para a estufa. Esse líquido é obtido através da queima de madeira, e logo em seguida destila-se essa fumaça gerada com os aromas característicos da defumação. Aroma esse idêntico à defumação natural, visto que se obtém da mesma forma. E por fim, passa por filtração para eliminar resíduos. Depois, é só aplicar no produto que desta forma o tempo de defumação cai consideravelmente, acelerando a produtividade sem perder o sabor maravilhoso proveniente da madeira. Sem esse recurso em um processo tradicional, pode demorar de 6 a 24 horas, diferente de até 2 horas com a fumaça líquida. Embora o uso desse líquido seja uma solução eficiente para otimizar o tempo de produção e manter o sabor característico, é importante notar que essa técnica não consegue reproduzir completamente a complexidade e a profundidade de aromas desenvolvidos em um processo de defumação tradicional, pois a natural, realizada ao longo de várias horas, proporciona uma interação gradual e profunda entre o alimento e os compostos presentes na fumaça, resultando em camadas de sabor mais ricas. Portanto, enquanto a fumaça líquida oferece benefícios consideráveis em termos de produtividade, o processo tradicional ainda é insuperável em relação à experiência sensorial. Prosseguindo, temos o choque térmico, que é crucial para a segurança e a qualidade do produto final. Mesmo com cuidados durante o processo, ainda existe o risco da presença de micro-organismos. Alguns fungos, em particular, são extremamente resistentes, suportando temperaturas superiores a 80 graus Celsius. A rápida queda de temperatura provocada pelo choque térmico impede que esses micro-organismos se multipliquem, evitando que o bacon permaneça por longos períodos na chamada zona de perigo microbiológico, onde o crescimento bacteriano é acelerado. Além disso, essa etapa é crítica porque, ao reduzir drasticamente a temperatura, preserva a textura e a qualidade sensorial do bacon. Métodos como a dispersão de água gelada ou câmaras de resfriamento com circulação de ar frio são comumente usados, uma vez que garantem uma redução da temperatura sem afetar o sabor ou a estrutura do produto. Depois, o bacon pode ser fatiado em pedaços menores. Em seguida, ele é embalado utilizando tecnologias adequadas para manter sua conservação. As opções incluem embalagens a vácuo, embalagens com atmosfera modificada, que substituem o oxigênio por gases inertes como o dióxido de carbono, ou filmes plásticos de barreira de oxigênio. Estes últimos são especialmente eficazes para inibir o crescimento de micro-organismos aeróbicos, que dependem de oxigênio para se proliferar. A baixa permeabilidade ao vapor desses materiais evita a desidratação da superfície do bacon, mantendo sua suculência e frescor. Essas tecnologias de embalagem desempenham um papel fundamental na proteção do produto ao longo da sua cadeia de distribuição, garantindo que ele chegue até você com a máxima qualidade e segurança. Todos esses processos combinados prolongam significativamente a vida de prateleira do bacon, muito além do que seria possível com a carne in natura. A integração dessas técnicas, além de proporcionar um sabor irresistível, assegura uma maior durabilidade do produto. Essa junção harmoniosa entre sabor e conservação permite que o bacon permaneça fresco e seguro para o consumo por muito mais tempo. Vou deixar de sugestão esse processamento do café, que também tem processo de secagem nele. E se você quer saber como é o funcionamento de um micro-ondas, clica nesse vídeo. Te vejo em algum desses, um beijo para você e até lá!